Reverendíssimo Padre Sebastião, nosso pároco, diletos irmãos e irmãs, hoje nós estamos iniciando a 25ª semana do Tempo Comum. Já estamos caminhando para a reta final desse ano litúrgico. Falta apenas agora 9 semanas. Isso já indica que nós, mais uma vez, vamos aproximando do nosso grande encontro com o Senhor. A cada mensagem, a cada domingo, seja do tempo comum ou dos outros tempos que celebramos, como uma espiral vai nos elevando em direção aos céus. E hoje, a palavra de Deus, sobretudo no Evangelho de Lucas, apresenta como deve ser a postura daqueles que fazem uma opção de vida no dia do seu batismo. Aqueles que são cristãos, que optaram seguir Jesus Cristo por meio do santo batismo, é convidado a ser honesto, ou seja, a tomar o Senhor como seu soberano, como único Senhor. Não pode haver um outro amor, não pode haver uma paixão, porque o único que deve ser amado por excelência é o próprio Senhor. E quando a gente debruça sobre o Evangelho de Lucas, ao longo deste ano litúrgico, eu mencionei isso várias vezes, Lucas é aquele que tem uma predileção e um cuidado, uma visão muito atenta para os pobres do reino de Deus. E hoje, o Evangelho chama a atenção para a postura de um administrador que estava gerenciando os bens de seu senhor, e este senhor tomou consciência que esses bens não estavam sendo administrados de forma lícita. E esse senhor chega e toma conta dos bens. E interessante que, mediante a postura do senhor, depois que esse administrador faz uma manobra muito bem pensada, ele é elogiado. Interessante que muitas vezes eu me incomodava com o elogio desse senhor, porque eu dizia assim, como ele pode elogiar uma desonestidade, usando uma palavra do nosso português, uma canalice dessa, E aí, debruçando um pouquinho sobre o contexto, era muito comum no tempo, nesse período em que é relatado, o costume de quem administrasse os bens poderia emprestar ou usufruir em certa parte dos bens do seu senhor sem necessariamente tomar consentimento ou pedir autorização do dono, porque o dono confiava todos os seus bens àquele que administrava. Então, a partir do momento que esse administrador desonesto chama aqueles que estão devendo e diz, senta-te depressa, se você deve 100, redija 80, na realidade quem está abrindo mão do seu ganho é o administrador infiel, porque ele emprestava o dinheiro, ele emprestava os bens numa certa quantidade, então emprestava 80 barris de óleo, mas escrevia 100. Então o fato de mudar a cifra não causa dano ao Senhor, mas ele está abrindo mão da parte do ganho que ele obteria, porque ele emprestava esse dinheiro, esses bens, seja barris de óleo ou outras mercadorias, de forma ilícita, com usura. E aí, esse elogio que vem por parte do Senhor, olha, você agiu com esperteza, vem daí. Por quê? A sua manobra não causa dano ao seu senhor, mas ele abre mão do seu lucro, porque uma vez que ele vai ser dispensado, perder o seu encargo, logo ele quer fazer amizade com outros para poder não ficar a Deus dará. E interessante que aí o Senhor vai dizer, olha, os filhos deste mundo
são mais espertos, mais audaciosos que os filhos da luz. Interessante. Isso é uma palavra muito significativa para nós cristãos. E aí, logo em seguida, o Senhor diz que vós, o Evangelho encerra, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Tem que fazer uma opção. Porque como a gente vê lá no Antigo Testamento, o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele nos quer por inteiro. Nada pode nos distanciar dele, porque ele nos ama. Ou seja, e quando nós que somos cristãos professamos que Jesus Cristo é nosso Deus e nosso Salvador, como ouvimos Paulo, e essa loucura de amor se dá na cruz, ainda mais nós temos que buscar ser fiéis a Ele. E essa fidelidade começa nas pequenas coisas. Ou seja, começa dos pormenores. Começa já desde a nossa infância. Às vezes a gente critica muito a corrupção, né? Nos altos encargos, nas altas empresas, nas situações administrativas públicas ou privadas, nos escândalos às vezes, mas a corrupção, em muitos casos, começa dentro das nossas próprias casas. Por coisas simples que às vezes os pais nem se dão conta. Quando o filho diz assim: pai, eu preciso comprar um lápis para mim poder estudar, fazer uma redação bonita. E aí o pai dá R$5, esse lápis custa 2. E aí, às vezes o pai deixa aquilo passar, né, e não pergunta: filho, o dinheiro deu? Sobrou algum troco? Às vezes pode parecer uma coisa muito simplória, mas para uma criança que está formando a consciência e depois vai se tornar um adulto, um gesto simples do pai chegar e falar assim: sobrou o troco? Deixe-me ver. O pai está ensinando a criança ou filho desde novo a prestar contas. E essa criança, isso sendo incutido nela, ela vai ser um bom administrador, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar. Ora, se você deixa isso passar, nem que seja 50 centavos, essa criança vai dizer: isso não foi importante, esse troco para o meu pai não vai fazer falta, porque ele trabalha. E isso em longa escala de 50 centavos, quando ele se torna um adulto e chegar na administração pública, 2, 3 mil não faz diferença para o setor público. Vem para mim. Está vendo como é que é um efeito bola de neve que muitas vezes nós não damos conta? Por isso que a fidelidade, ela começa nas pequenas coisas. E interessante a gente perceber que o Evangelho incentiva, porque quem é fiel nas pequenas, também pode ser fiel nas grandes. Isso a gente percebe muitas vezes os nossos pais de forma majestosa, sobretudo os mais antigos, às vezes era até mais rígido, faziam isso, né? Às vezes escuto os mais velhos dizendo: papai dava um dinheiro para ir até a mercearia, comprar um fubá e ainda pedia o troco. Por mais que isso seja, às vezes, mal interpretado pela nossa geração mais nova, mas isso é extremamente pedagógico. Existe um ditado que diz: a ocasião faz o ladrão. Pois é, e muito cristão batizado vive dizendo isso, né? Mas, numa sociedade que é cristã, que frequenta as santas missas, que vão ao culto, nas suas diversas confissões religiosas, ele não pode usar esse velho ditado. Porque o cristão, em qualquer ocasião, ele dá seu testemunho, como sendo fiel nas pequenas e nas grandes coisas. Isso é motivador, primeiro para cada um de vocês, né? Mas nem só para aqueles que são funcionários públicos de empresas, mas tem uma extensão também
para aqueles que nos governam e nos pastoreiam. Por que aqueles que nos pastoreiam? A gente está vendo a primeira leitura hoje, o profeta Amós chamando a atenção daqueles impostos ilícitos que as autoridades religiosas cobravam do povo, e sobretudo o povo mais simples. Ou seja, se revestia de uma roupagem religiosa, esperava passar o sábado e a lua nova, que eram momentos significativos na religião judaica, mas depois cobravam esses impostos, exploravam o povo. E aí a gente vê que o Senhor dirige pela boca do profeta uma palavra rígida. Ou seja, o Senhor é por eles, o Senhor cuida deles. Ou seja, o Senhor governa e zela pelos pobres. Isso é muito forte. Por quê? Quando os pobres não têm ninguém por eles, eles têm o próprio Deus. Por isso que a igreja, ela é convidada, né? A igreja, ela nos convida a termos esse cuidado pelos pobres. E, sobretudo, a igreja assume uma responsabilidade, um cuidado preferencial por eles. E isso não é discurso da teologia da libertação, não, porque às vezes a gente diz um discurso assim, mas chamando atenção para a caridade, entre os próprios cristãos acusa, o seminarista deve beber da teologia da libertação. Não. E muitas vezes, alguns ainda até apelam para o evangelho de João, dizendo, mas seminarista, pobres sempre tereis, o próprio Cristo diz, isso não deve ser de argumentação a nós. Nós somos convidados a ser honestos nas pequenas coisas, mas também a cuidar desses pobres. Porque quem prestou atenção no salmo, que foi salmodiado, diz que o Senhor olha para o indigente e tira do lixo o pobrezinho. E olha, hoje eu dizia na Rosa Mística, cedo de manhã, às vezes quando a gente faz missão, meus irmãos, em certas realidades, que a gente vê assim que o povo não tem quase nada, às vezes não tem nem políticas públicas para oferecer pequenas coisas, sobretudo naquelas comunidades mais periféricas, o único que eles têm por eles é a palavra de Deus que conforta e dá sentido. O único que é por eles. E aí a gente vê esse salmo sendo encarnado no cotidiano. E às vezes, quando a gente pensa os pobres, é muito triste dizer isso. Se tem muitos pobres, é porque alguns poucos estão mal administrando as riquezas. Porque é impensável pensar pobreza no Brasil se nós temos um país, um estado quase com o tamanho de um continente inteiro, que tem terras férteis e gente passando fome. Isso é sinal que os batizados não entenderam o evangelho de hoje. É necessário esse evangelho de Lucas chegar, né? Porque às vezes, muitas vezes, o evangelho está sendo proclamado, está sendo meditado, mas às vezes a gente vem só por costume, ou a gente está até cochilando, e acha que é só mais uma palavra. Então, meus irmãos, isso é sinal, diante de um cenário tão desigual, né? É necessário perceber e nos questionar por que ainda esse evangelho não se concretizou. É porque ainda nós estamos, nem todos foram evangelizados, nem todos se converteram a essa palavra. E aí, quando a gente olha, sobretudo a profecia, como eu disse, que volta também pelos pastores, as lideranças religiosas, isso é uma responsabilidade muito grande na hora de prestar contas. Hoje na missa de manhã eu destacava isso. Às vezes a igreja ela é cobrada pelas instâncias judiciárias de prestação de contas. Por que isso é tão sério? Porque primeiro é um pedido do próprio Senhor ser fiel nas pequenas coisas. E essas pequenas coisas se traduzem quando nós fazemos uma prestação de contas fidedigna, com nota fiscal, né?
tudo isso são coisas pequenas, mas que são grandiosas e se tornam um testemunho para os outros. Depois, e aqui encerro esta homilia, eu gostaria de chamar a atenção para essa leitura a Timóteo, na segunda leitura hoje, Paulo redigindo, quando ele diz que a salvação é para todos e que nós crentes, nós batizados, somos convidados a elevar súplicas e preces por aqueles que governam as nações ou que constituem altos cargos. Isso é muito significativo. E nós, cristãos, sobretudo enquanto católicos, entendemos isso muito bem ao longo dos séculos. A igreja sempre rezou por aqueles que nos governam. Seja de direita, de esquerda ou de centro. A igreja sempre rezou por aqueles que nos governam. Seja um regime de monarquia, seja um regime republicano. Seja no Brasil colônia, seja no Brasil império, seja no Brasil republicano, nós sempre, enquanto católicos, rezamos por aqueles que nos governam. Como isso se dá? Quem vem à quinta-feira na adoração, nós, no momento da bênção do Santíssimo, nós rezamos por todos aqueles que são constituídos em dignidade, pelo chefe da nação e do Estado e por todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Então, esse momento de oração é sinal concreto de que nós sempre rezamos por aqueles que nos governam, em todos os tempos. Em todos os tempos. Primeiro, ainda quando nós cristãos não tínhamos nem templo e ainda rezávamos nas casas, quando o imperador nem era cristão. Basta ver, quando a gente olha Santo Eusébio de Cesareia, quando o imperador se converte, o imperador romano, ainda lá 1700 anos atrás, dizendo: agora que você se converteu, você é responsável por conduzir a igreja de Cristo, ajudar na condução, a garantir a liberdade dos cristãos. No contexto da reforma, a gente vê, da reforma católica, a gente vê São Roberto Bellarmino dizendo aos chefes das nações católicas que zelem, que cuidem dos cristãos. E isso não pode ser esgotado. Por quê? Nós somos convidados a rezar por aqueles que nos governam, independente se seja de direita, de esquerda ou de centro, A, B, C ou o alfabeto inteiro, mas também aqueles que governam devem cuidar de todos. Sejam católicos, não católicos, crentes, ateus, pretos e brancos. Aqueles que governam devem governar por todos. Às vezes a gente tem um preconceito muito grande com a palavra política, mas quando a gente volta no grego, política vem do termo polis, que quer dizer cidade. Então, quando pensa-se em política, deveria pensar aqueles que cuidam das cidades. Aquele que garante um saneamento básico, aquele que garante situações para que o nosso trabalho seja favorável e nos conceda uma boa qualidade de vida. Então, aqueles que nos governam, é convidado a governar por todos, independente de quem seja. Que nós, cristãos, tenhamos no nosso coração e na nossa mente essa busca de sermos honestos, naquele troco errado que às vezes o caixa na pressa passa e às vezes a gente justifica: foi 50 centavos, nem vai fazer falta, estão ganhando mais mesmo. Às vezes naquele Pix errado que pode acontecer, ou às vezes naquela nota que cai e a gente justifica: é achado, não é roubado, quem perdeu, A gente não usa esses termos. Que nós sejamos honestos nas pequenas coisas, nas coisas do Senhor, rezando por aqueles que ocupam altos cargos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,